É engraçado quando a gente se propõe a fazer um vídeo, nós que temos um canal, se a gente se preocupa em o que a gente vai falar. Se a gente já analisou as nossas palavras, o nosso tom de voz, se a gente já pensou em tudo que você fala, o que respinga em você de volta, ou se no que você fala, daquilo que você fala, o que é que tem a ver com você, com a sua personalidade. Porque em alguns casos a gente escuta algumas falas, a gente vê algumas falas, alguns posicionamentos, que muitas vezes diz respeito muito mais a quem está falando, a quem está relatando, do que aonde quer que se atinja essas falas. Eu gosto muito de assistir um podcast chamado Quest Queen, Queencast, Queen Quest, da Paula Ferreira, uma mulher trans, e eu acho sensacional as colocações da Paula, a inteligência da Paula, o conhecimento. Quando esses dias ela estava entrevistando uma drag, que não tem nada a ver com mulher trans, assumidamente drag, e eu gosto de assistir porque eu gosto de aprender. Eu sou um gay, mas nem sempre vivo no mundo gay, mas essas novas conotações, essas novas letras, a LGBTQIAPN+, às vezes a gente se confunde. Nem nós, que somos do meio, compreendemos elas, que dirá quem vive no mundo hétero. Ou quem é hétero, ou quem não vive no mundo LGBT, porque muitos héteros sabem muito mais sobre isso do que às vezes até nós mesmos que somos gays. Mas eu gosto de assistir esse tipo de entrevista, esse tipo de conversa, por pessoas inteligentes que me fazem pensar, me fazem entender, me fazem compreender alguns pontos e algumas colocações. Esses dias a Paula estava revoltada, não no sentido positivo, discutindo sobre a militância exacerbada, exagerada, fora de foco, fora de propósito, que é o que se fala-se hoje no mundo da internet. A militância ela é fervenha, só todos os meios de comunicação, entre TV aberta, TV a cabo e o mundo do YouTube, em qualquer rede social, qualquer streaming, se fala-se em intolerância, se fala-se em empatia, se fala-se em homofobia, se fala-se em gordofobia, se fala em xenofobia, se fala em tudo que é ia, ou tudo que é xeno, ou tudo que se diga como preconceito, ou tudo que se diga que se tá falando para lacrar. Tira o termo lacrar. Tem que acabar com essa lacração desnecessária, exacerbada, sem foco ou sem um objetivo comum no final. Então eu estava assistindo a Paula Ferreira falando que ela concorda. Ela é uma militante, não é uma militante, mas é uma militante, assim como eu digo. Eu não sou um militante, poderia ser mais, mas o fato da minha existência ser gay, viver num mundo democrático, onde a gente combate as injustiças que são lançadas contra nós, e a gente uma vez se posiciona tentando explicar algumas questões que vêm a nós como agressivas por falta de conhecimento, a gente acaba militando. Não vivemos num campo militar, ou seja, nós não dormimos e acordamos militando. Eu não sou muito fã do determinado tipo de um determinado tipo de militância, mas eu gosto da militância quando ela é defensiva, quando ela é explicativa, quando ela é um formato coletivo que está aí para explicar o que as pessoas que dizem que não entendem cometem. Ou seja, vamos esclarecer as pessoas que são ignorantes no conhecimento, ignorantes na falta de saber, vamos explicar para elas o que está dentro de um contexto de uma militância, o que é uma militância saudável, uma militância que salva, uma militância que ensina, uma militância que instrui, uma militância que faz uma parte da população que é homofóbica, que é transfóbica, enfim, que é gordofóbica, que é tudo que for óbvio, passe a entender, a não usar alguns termos. As pessoas costumam dizer muito, as pessoas da minha época, da minha idade, a época eu tô falando passado, a gente costuma dizer muito, porque na minha época não era assim. Mas a gente tem que entender que a nossa época passou, não era. Nós estamos em outra. Portanto, se nós estamos em outras, nós temos que entender o que está acontecendo nessa outra época e não mais na nossa. Na nossa época podia-se tudo e muito mais um pouco. Hoje em dia, com a militância, com o politicamente correto, com as pessoas aparecendo novas nomenclaturas a cada dia, fugiu do campo homem, mulher, masculino e feminino e expandiu, a gente não precisa também entender tudo de uma vez. Mas entender aos poucos, compreender, principalmente ter a preocupação do respeito. Olha, eu não entendo determinadas coisas, mas eu vou ficar calado. Quando eu compreender, pode ser que eu debata. Quando eu compreender, pode ser que eu converse sobre o assunto. Mas não sair. Eu não gosto da militância que ela empurra a garganta abaixo a opinião de um perante o outro, que o outro tem que entender.
Eu gosto de uma militância coerente, sensata, pensada, focada, ou seja, quando ela tem um intuito, ela tem um começo, meio e fim, ela tem um objetivo claro. Como eu tava assistindo a Paula, que a Paula disse, no Big Brother tá assim, quebrou um dedo, é militância. A outra levantou a perna e disse que a perna estava flácida, que alguém falou que ela sofreu gordofobia. Estão levando a militância para um campo banalizado, para um campo, porque nem tudo que nós falamos é xenofobia, nem tudo que nós falamos é pro outro. É muito sobre nós mesmos. Às vezes eu cometo coisas, eu falo coisas xenofóbicas ou racistas ou gordofóbicas a mim mesmo. E nem percebo, é automático. Quando eu vou me dirigir ao próximo hoje em dia pela consciência, pela minha maturidade, pelo meu conhecimento atual e não da minha época, que eu sei que hoje eu não posso corrigir alguém, eu não posso confrontar alguém de ideias com as mesmas palavras que eu usava no tempo atrás. Por isso que eu disse num vídeo que eu fiz recentemente, que hoje em dia o mundo tem que viver em reconstrução. Nós estamos nos reconstruindo, nos modernizando, nos informando de coisas novas, de palavras novas, de conceitos novos e de significados ainda mais novos ainda. Não se usa mais palavras antigas que se jogava ao léu, palavras gordofóbicas, xenofóbicas, racistas, transfóbicas, que eram com tom de brincadeira, com tom de piada. Como diz as pessoas que debatem isso, tudo que for de risos, de piada, relacionado a doenças físicas, a falta de membro, a doenças psicológicas, neurológicas, a condições de pessoas, não se faz piada, porque hoje é de extremo mau gosto falar ou fazer brincadeira em cima da dor do outro. Umas pessoas dizem, se coloque, ou seja, tenha um lugar de fala para poder você falar ou questionar. O lugar de fala é viva aquilo e sinta aquilo que você quer falar. Não debata algo que você não conhece. Não cobre algo que você desconhece, que você não vive, que você não convive. Não vá defender ou brigar por algo que você não sente na pele, porque você vai se perder. Então procure entender, procure compreender, procure respeito. A gente costuma dizer que as pessoas não são obrigadas a nos aceitar, e não são mesmo. Assim como eu não sou obrigado a não aceitar muitas e muitas coisas. Mas as pessoas têm uma coisa, sim, precisamos respeitar. Eu não gosto, eu não concordo, eu não compartilho. Mas eu respeito, não participo, saio de perto, não quero entrar nessa porque não conheço, porque desconheço profunda a sua dor, porque não conheço a sua história, porque não conheço a sua origem, então prefiro ficar de fora. Vou observar a primeira vez. Vou prestar atenção na primeira vista. Os próximos assuntos, os próximos debates relacionados a isso, pode ser que eu participe, porque eu já vou ter um pouco de conhecimento. Mas essa militância que a gente vive hoje, que ela é sufocante, que ela é imposta, ela é chata, ela é opressora e nada que oprime ou que cause opressão a outras pessoas é saudável e é informativo. Eu acho que a militância hoje em dia ela tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas sérias cuidando disso, mas tem pessoas que não são sérias cuidando disso, apenas por like, por views, por inscritos, e canais pequenos como o meu não vão ouvir o que eu estou dizendo, porque é muito pequeno, porque não tem relevância. Mas canais grandes, eles fazem na frente da câmera, como eu estou fazendo agora, coisas que eles não conhecem, ou só para ficar bonito, para dizer que tá na crista da onda, que são modernos e que defendem esse, aquele, que defende X, Y, Z, e na verdade não é assim. Eu estou aqui no meu pequeno cantinho de pensamento, de estudos, de pesquisas e de gravação. E como eu já tinha feito um vídeo falando um pouco sobre isso de manhã num canal novo que eu criei, inclusive este canal, Vini Reage, que você já está aqui por alguma razão, você não está aqui à toa, você já se inscreve, faz o meu canal crescer, faz o meu canal ficar um pouquinho maior. Eu tenho outro canal lá, mas eu tô com um problema e não tô postando, então tô postando novamente nesse canal. Esse canal é um canal, como eu já falei anteriormente, Vini Reage, pra gente reagir, pra gente combater, pra gente aprender, pra gente ensinar, pra gente discutir, porque mais uma vez nesse vídeo eu digo, não somos obrigados a conviver, não somos obrigados a aceitar, mas somos obrigados a respeitar e podemos viver, e podemos convergir, mas divergir e conviver. Lembro de novo, mais uma vez, nesse vídeo, como eu falei no anterior, grandes mudanças no mundo só houveram depois que houve grandes debates. Um lado concordava, um lado discordava. Um lado opunha, o outro se opunha e chegavam-se em grandes conclusões, em grandes soluções. Então não existe ideias de um lado só. Existem ideias de ambos os lados, de todos os lados, que se chega, o intuito é chegar no consenso comum. Quando a militância estiver no status, onde
todos os militantes de verdade, a única intenção deles foi unir as pessoas, unir as gerações, unir os povos, para que todos vivam em conhecimento comum, em comunhão de bem, cada um no seu quadrado. Eu acho que isto sim é uma palestra que vale a pena pegar e levantar a bandeira. Quando for uma militância de saúde mental, uma militância de conhecimento, uma militância de informação. Se você quer falar sobre mim, me pergunte que eu te informe, eu te explique, e aí você vai entender e vai poder debater comigo. Então isso será saudável, aparece tantas nomenclaturas, inclusive quando Paula Ferreira disse que tinha mandado alguma reportagem, alguma coisa do Twitter para ela, dizendo que tinha alguém discutindo que a partir de agora as pessoas não iam poder mais usar a expressão almoço. Porque diz que almoço é algo que você está servindo almoço. Então você está ofendendo alguém que está servindo alguém. Isso é um absurdo. Não vão por essa linha de raciocínio, como diz a Paula, e eu concordo com ela, de banalizar. Para mim, isso é uma banalização. Isso é juntar para aparecer. Isso são as pessoas querer lacrar. E nem sempre o lacrar ele vem positivamente, com algo saudável, com uma mensagem saudável. Existem tantas mensagens falsas, existem tantas notícias falsas, existem tantas notícias matando tanta gente que não morreram ainda. Então existem coisas falsas, existem coisas mentirosas, existem coisas para confundir, existem coisas para desinformar, existem coisas para desclarecer o que foi esclarecido. Então eu gostaria de fazer parte da militância ativamente. Eu faço a militância no meu dia a dia quando eu presencio algo errado. Mas quando eu presencio algo errado, não quer dizer que seja só sobre mim, mas é sobre o que está à minha volta, sobre o que acontece à minha volta. Então, se precisar da minha intervenção, militância, eu vou fazer. Mas não é algo banal, não é algo bobo, não é qualquer bobagem que você vai lá disseminar um texto e uma história em cima de alguém que a pessoa vai ficar sem nem entender o que você está falando. Então, o meu canal nesse intuito é isso. É um canal de reagir à vida dos outros, reagir à nossa vida, assim como eu estou reagindo agora. Reagir a acontecimentos esporádicos que chamem a minha atenção, que possam interferir no meu dia a dia, no meu ideal, no meu mundo psicológico, e possa no seu, confundir o seu, que a gente possa sentar e discutir sobre o meu vídeo, discutir sobre o vídeo do vídeo que eu estou assistindo, e que vocês venham fazer parte disso, que vocês escrevam, que vocês curtem, que vocês comentem, que vocês participem, que vocês me tragam ideias novas, que vocês me façam esclarecimento, que vocês me tragam conhecimentos novos, porque como possível sendo, eu sempre vou trazer coisas novas, coisas interessantes. Eu gosto do meu canal para isso, para conversar, para debater, para esclarecer, para conhecer, para buscar e para tentar pelo menos compreender o que a gente não compreende. Mas é isso. O meu intuito é esse, estar sentado à frente de uma câmera fazendo algo que esclareça algo para alguém. Quando a gente esclarece uma dúvida para uma pessoa num dia, é fantástico. Imagina no fim da semana você esclareceu dúvida para 5 pessoas que se entranhavam, se combatiam, né, causavam algumas fobias por aí nas outras pessoas por falta de conhecimento. Vamos conhecer para poder debater. Vamos procurar saber. Quando não souber, só faça o seu papel como cidadão, como pessoa de bem. Não conheço, respeito, prefiro não comentar. É isso. Chegou até aqui? De novo, mais uma vez, esse é o Vini Reage. Se inscreve, curte, comenta, dá like, ativa as notificações, manda mensagem pra mim, me segue no Instagram, no @ViniPortugal, e a gente vai estar aqui sempre junto. Militância é importante, defender causas é importante, brigar por pessoas é importante, desde que você conheça por que você tá brigando, pra que você tá brigando, pra onde vai a sua briga, qual é o resultado dessa sua briga. Agora, banalizar para ganhar like, para ganhar seguidor, para ganhar dinheiro em cima das custas, em cima do sofrimento dos outros, aí não vale a pena. Você balançar uma bandeira para ganhar like, ganhar seguidor, ganhar inscrito no seu canal por algo que você não conhece ou por algo que você não faz no seu dia a dia, porque a maioria dos militantes que você vê aqui na internet hoje em dia, eles não praticam o que eles dizem. Eles falam porque é bonito, porque vai ganhar like e porque não vai ser cancelado. É isso. O tal do cancelamento, eles morrem de medo. Então eles dizem tudo que agrada o ouvido do outro. Entendeu? Que aí fica mais difícil ele ser cancelado. Tamo junto. Vini Reage. @ViniPortugal é o meu Instagram. Me segue lá. Tamo junto. Fui.